do verso 18 ao verso 25. Amém? Diz assim a santa palavra em Romanos capítulo 8, versículo 18 ao 25. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Amém? Vamos fechar nossos olhos e orar mais uma vez. Ó Senhor, Senhor nosso, nós mais uma vez rendemos graças a Ti e te suplicamos, ó Deus, pecadores como somos, diante do Senhor Todo-Poderoso, porque bem cremos e sabemos pela Sua palavra que o Senhor está no nosso meio. A Ti clamamos mais uma vez, suplicando que em nome de Jesus Cristo o Senhor nos dê entendimento, graça, ó Senhor, para compreendermos a Tua santa palavra. Mais uma vez te peço, usa esse vaso de barro, pela Sua misericórdia e bondade, coloca a Tua palavra na boca do Teu servo, nos dá entendimento para que eu venha falar corretamente, de acordo com a Sua vontade. Dá entendimento também, Senhor, aos nossos irmãos, a todos nós, para que possamos, Senhor Deus, entender, ó Senhor Deus, a Tua palavra. E como suplico mais uma vez, que o Teu Santo Espírito aplique essa palavra no nosso coração, nos dê graça para que possamos colocar em prática. Alimenta-nos, exorta-nos, ensina-nos, vivifica-nos, segundo a Tua palavra, no nome santo de Jesus Cristo, para a glória do Teu nome. Amém. Bem, meus irmãos, o tema central do capítulo 8 de Romanos é a segurança da salvação em Cristo Jesus. Esse é o tema central. Porém, do verso 18 ao verso 25, Paulo nos diz que nós podemos ter certeza de que não temos mais nenhuma condenação. Não é isso, na verdade, do começo do versículo do capítulo 8. Não tem mais nenhuma condenação contra nós, porque o Espírito de Deus nos traz uma amostra da glória futura, e ele funciona como garantia e primícia daquilo que Deus haverá de nos dar na vida eterna. E ele desenvolve isso do versículo 18 ao versículo 25, fazendo um contraste dos sofrimentos do mundo presente, ou seja, dos sofrimentos presentes, com a glória que irá ser revelada, da qual nós somos participantes, com a glória futura. Então, ele começa dizendo, porque para mim, e esse porquê está relacionado com o versículo anterior, que é o versículo 17, quando ele diz, olha, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e com Ele sofremos. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então é justamente esse sofrimento, se com Ele sofremos. Então, os sofrimentos que nós passamos aqui, os sofrimentos que estamos passando, não podem comparar com essa glória também que ele fala no versículo 17, também com Ele seremos glorificados, com essa glória que está por vir. Porque para mim tenho por certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória, a ser revelada em nós.
Então temos de sofrer aqui para primeiro entrar na glória? Alguém pode perguntar. E a resposta de Paulo é: sim, é necessário sofrer. Porém os sofrimentos são nada comparados com o porvir. Como posso viver sofrimentos no mundo presente? Como posso viver os sofrimentos do mundo presente como Deus quer que eu viva? E a resposta é fazendo uma comparação do presente com o porvir. Quando a gente tem a expectativa de algo maravilhoso, temos ânimo para suportar os sofrimentos preparatórios. Então, um dos segredos para aguentarmos, para suportarmos os sofrimentos que estão diante de nós, é justamente essa expectativa que nós temos do porvir. Nós fazemos essa comparação há pouco mais de um mês, né, minha filha nasceu, quem é pai sabe, que quando nós assistimos o parto, nós vemos o sofrimento da mulher, né, ficamos aperreados, mas essa é a parte que Deus deu a ela, diante do pecado, não é? E nós vemos os gemidos, a dor, aquela agonia, porém elas são momentâneas, porque logo mais um tempo, isso demora de um tempo para outro, de acordo com a mulher, mas o tempo que se passa é nada, comparado justamente com a vinda do filho, a vista dela, o filho, quando ela está com o filho nas mãos, todo o sofrimento acaba. Tudo aquilo não é que acaba, mas é esquecido, não é? É como se fosse uma troca. Tome aqui algo para você se aperrear um pouco, mas logo após toma aqui uma alegria imensurável, uma alegria que só quem é mãe, né, só quem são pais, sabe, principalmente a mulher nesse contexto. Então é justamente isso que nós fazemos comparação, nós podemos fazer uma pequena comparação de como nós podemos suportar os sofrimentos. E Paulo nos diz aqui, aguardando a expectativa que nós temos pelo porvir, porque é algo inimaginável. Nós temos algumas evidências, temos algumas pistas aqui. Paulo nos dá, e os apóstolos nos dão algumas evidências de como será. Uma alegria indizível aguarda todos aqueles que esperam com esperança a sua vinda. Então é justamente isso que o versículo 18 nos fala, não é? O sofrimento, todos os males que sobrevêm sobre a humanidade, qual é a origem desses males? A origem está na desobediência do homem e a sentença que Deus pôs sobre ele, em Gênesis capítulo 3, versículo 17. Então a terra na verdade esse é o início do sofrimento, né? Nós encontramos o início do sofrimento que vem sobre a humanidade, sobre toda a criação, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 17. Então vamos partir para o 19. Então, uma das formas de nós suportarmos o sofrimento é justamente essa, a expectativa da glória que nós aguardamos, porque todo aquele que se diz cristão tem a sua esperança no porvir, na segunda vinda de Cristo, na redenção do nosso corpo, na alegria indizível de adorar o Cordeiro todos os dias. E o versículo 19 nos diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Então, toda a terra, todo o cosmos, todo o universo foi contaminado pelo pecado, ou seja, foi exposto ao sofrimento, né? Toda a criação está debaixo do jugo do sofrimento, está debaixo do jugo do pecado. E ela também, ela aguarda a expectativa para quê? Para ser liberta. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Por quê? Porque há um peso sobre todo o universo. E esse peso foi dado pelo representante Adão. Foi colocado sobre ela por conta do pecado de Adão. Não somente sobre nós, seres humanos, porque nascemos em pecado, nascemos com esse sofrimento
com todos os males que sobrevêm sobre nós aqui nessa terra, mas todo o cosmos aguarda ardentemente a libertação. Como? Através da revelação dos filhos de Deus. E o versículo 20 nos diz: pois a criação está sujeita à vaidade. A vaidade aqui é a inutilidade. Não voluntariamente, não foi imposta porque ela quis, mas por causa daquele que a sujeitou, por conta do pecado de Adão. Então, a criação geme, toda a criação aguarda. Há uma expectativa ardente sobre ela, pelo quê? Pela revelação dos filhos de Deus. Por quê? Porque através da revelação dos filhos de Deus, não somente vem a redenção do corpo dos crentes, mas também vem a redenção do mundo em geral, do mundo em si, de toda a criação, porque novos céus e novas terras aguardam, serão revelados também. Então a criação aguarda essa manifestação. Então Paulo nos revela 3 aspectos. Primeiramente esse, não é? Da revelação dos filhos de Deus, no versículo 18, do versículo 19 e o 20, porque a natureza está debaixo do jugo da corrupção e ela aguarda a sua transformação, essa libertação do jugo que está sobre ela. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto está do versículo 21 ao versículo 22, que é a libertação da criação, onde nos diz: na esperança, quem? A criação está aguardando na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, há um só tempo, geme e suporta a angústia até agora. Então a natureza grita por liberdade. Vemos isso nos transtornos climáticos, físicos. Então a lei da natureza está totalmente, como é que eu posso dizer? Conturbada, né? Está conturbada justamente pelo peso que o pecado impôs sobre ela, pelo jugo que está sobre ela. Ela grita, não é? E nós podemos ver isso. Ela grita em silêncio, mas há as revelações. Todos os terremotos e maremotos são gritos da criação, e também são para nós indícios do fim dos tempos. E isso aumenta cada vez mais a nossa expectativa, a nossa esperança, porque a palavra de Deus está se cumprindo. Então a criação está gemendo pelo quê? Para que o jugo seja tirado de cima dela. Isso é o que nos diz o versículo 22, do 21 e o 22. Esse é o segundo aspecto. O terceiro aspecto está no versículo 23, onde nos diz: e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, o fato de sermos crentes, de sermos filhos de Deus, não nos salva, não nos isenta dos sofrimentos presentes. Quando ele diz nós também, está nos colocando juntamente com a criação, porque não somente ela, mas nós também estamos debaixo do jugo do pecado, debaixo dos sofrimentos, de todo sofrimento, de todos os males que nos acarretam, angústias e todo tipo de mal vem sobre nós. Por quê? Por conta do pecado. E nós gememos também, aguardando a nossa liberdade, aguardando o fim de tudo isso. Então, tanto crentes como descrentes estão inseridos no mundo que está debaixo do sofrimento, pois aqui gememos pelas dores, percas e etc. Se cai um avião,
cristãos e incrédulos morrem. Se um carro bate, se há um acidente, cristãos e incrédulos também sofrem esse acidente, morrendo ou sofrendo dores e tudo mais que esse acidente pode acarretar. As pessoas muitas vezes adentram as igrejas com concepções erradas, e quando veem que não é como as propagandas na TV, como a própria igreja, ou o que se diz igreja anuncia, elas que veem que não é como elas pensam, se decepcionam com as igrejas e com o cristianismo em si, que nunca prometeu o que geralmente se vê nas TVs e templos chamados igrejas. Então, tanto o incrédulo como o crente está debaixo desse jugo também. E aqui nós vemos muitas pessoas hoje adentram as igrejas, porque a propaganda da igreja hoje é: venha e pare de sofrer, não é? Mas quando elas adentram a igreja, veem que isso não é verdade, é uma propaganda enganosa, porque o que Cristo nos promete é uma cruz, e o jugo que está sobre nós irá conosco até o dia da revelação de Cristo Jesus, ou até o dia que nós adentrarmos no túmulo. Aí os filhos de Deus vão parar de sofrer quando entrarem no túmulo, ou quando forem revestidos de glória e subirem aos céus. Aí será o fim do nosso sofrimento. Porém, ser crente aqui nessa terra não está isento, não é ser isento dos sofrimentos. Isso está claro para nós, pelo menos que temos o puro leite, né? Temos a palavra sendo pregada corretamente, porque o que nós vemos aí fora é uma palavra adulterada. Então as igrejas estão cheias de pessoas que pensam que Deus prometeu libertação do sofrimento aqui, mas é claro que não, irmãos. É que nós vemos claramente na palavra de Deus: há sofrimentos para o cristão e para o não crente também. Ou eles estão isentos de nós, ou eles estão isentos dos sofrimentos. O Salmo 73 nos diz que eles, por assim dizer, gozam de vantagens, gozam de alguns benefícios ou alguma coisa de bom, entre aspas, para eles. Porém, no mesmo Salmo diz que quando Asaf adentrou a casa de Deus e Deus o revelou, vê que Deus os coloca nesses benefícios, mas esses benefícios para eles é como uma posse, é como algo escorregadio. Há um fim para isso. Então, não há libertação do sofrimento enquanto nessa vida, enquanto nesse mundo, enquanto estamos aqui. Pelo contrário, há muito de sofrimento para nós, e a própria palavra nos mostra claramente isso. Porém, se você prestar atenção, todas as vezes que se fala de sofrimento, fala de uma promessa também, mas do porvir, do porvir. A nossa alegria não está em estarmos aqui, porque aqui não há alegria, senão nos momentos em que estamos juntos, senão no momento de comunhão com Deus, senão no próprio Deus está em nós. Mas as alegrias daqui não podem se comparar com a glória de que há de ser revelada em nós. Então nós aguardamos ardentemente essa revelação. E as igrejas, ou o que se diz igreja hoje no século 21, promete algo que o Evangelho nunca prometeu, que é paz, prosperidade e todo tipo de benefício aqui nessa terra. Então, meus irmãos, a criação e nós, a humanidade, os filhos de Deus, não somente nós, porque aguardamos, não é? Mas todos estão debaixo do jugo do sofrimento por conta do pecado, é o que Paulo está nos dizendo. Mas há uma esperança, a esperança da manifestação do próprio Deus. Quando Ele vier, Ele nos transformará, aqueles que estão vivos, e assim os mortos serão ressuscitados, e os crentes estarão com eles eternamente. E aí sim não haverá choro nem sofrimento, só alegria e paz eternamente. Então, o versículo 23 nos diz que nós também aguardamos ardentemente a manifestação
Gememos no íntimo, na verdade, aguardando a adoção, de quando Deus nos dará a redenção do nosso corpo. Então, como ele diz aqui, primícias do Espírito, os primeiros frutos, como os primeiros frutos que aparecem na árvore dão esperança de colheita futura, assim o fruto que o Espírito produz em nós, agora, como está em Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 23, nos dá esperança de sermos um dia iguais a Ele, revestidos de glória, sermos glorificados, estarmos com o nosso Senhor. E o versículo 24 nos diz: porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Então há uma esperança para os crentes, há uma esperança para nós que aguardamos a revelação, a segunda vinda de Cristo, a redenção do nosso corpo, a redenção da própria criação. Porque essa esperança é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz: olha, a esperança que vemos, que se vê, não é esperança. Então tudo aquilo que nós vemos, todo o sofrimento presente, tudo aquilo que nós passamos, isso não se compara com o que há de vir. Pois o que alguém vê, como espera? Nós não esperamos alguma coisa aqui. Aqui não é o nosso lugar, porque na Bíblia está repleta, dizendo que nós somos forasteiros aqui nessa terra. Então esse mundo não tem o que nos oferecer, senão uma passagem rápida, senão um experimento do céu, mas não por ele, mas pelo conhecimento da verdade, pelo conhecimento de Cristo. Nós temos um gostinho do céu através da comunhão com Jesus Cristo. Fora isso, não há nada de atrativo. Então, aguardamos a esperança não naquilo que nós vemos, mas naquilo que nós esperamos, que é a redenção do nosso corpo, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E por fim, meus irmãos, ele nos diz no versículo 25: mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Então, todo sofrimento, toda angústia, tudo aquilo que nós passamos, os apertos, tudo aquilo que sobreveio sobre nós, por conta do pecado de Adão, nós esperamos com toda alegria, gemendo, mas com alegria. Por quê? Porque a nossa esperança é viva em Jesus Cristo, pois Ele é o mesmo ontem e eternamente, e não muda. Pois Ele diz lá em João 14: eu vou, mas outra vez virei, para que onde eu estiver, vós também estejais também. Essa é a nossa esperança, meus irmãos. Isso é o que Paulo nos diz: vale a pena esperar. Aguarde, sofra, mas com esperança, porque os sofrimentos não são em vão, principalmente se nós sofremos como cristão, como lá em Pedro, se eu não me engano, nos diz: sofra, mas sofra como cristão, fazendo a obra de Cristo, obedecendo ao seu Senhor. Do contrário, aí sim, o seu sofrimento é vão. Mas o sofrimento em Cristo não é inútil. O sofrimento em Cristo é algo maravilhoso, é uma honra de podermos sofrer com Ele, porque sofrendo com Ele também seremos glorificados. Amém? Bem, meus irmãos, que guardemos essa esperança em nosso coração, que tenhamos força diante da tribulação, diante dos sofrimentos, porque haverá um dia, e logo chegará, em que Cristo virá e nós para todo sempre estaremos com Ele, gozando das bênçãos indizíveis da sua presença. Amém? Vamos ficar de pé.